Muito bem, neste último bloco do Economia e Desenvolvimento desta semana, meu amigo Vilmar Govinats, estamos recebendo uma cientista política que é um grande orgulho para nós termos aqui a possibilidade de estar com ela, ela participar do nosso programa, porque nós precisamos de pessoas que tenham esta visão, que é uma visão social, uma visão econômica, uma visão maior, mais ampla, né, daquilo que está acontecendo neste país. Que, aliás, eu tenho dito assim, que quando Moisés desceu do Monte Sinai, com os 10 mandamentos, ele dizia assim: atenção, povo do Rio Grande do Sul, atenção, Porto Alegre, junho, julho e agosto são meses que vocês vão ter que ter uma estrutura hospitalar maior, porque nesses meses existe isso. Nossos governantes, lamentavelmente, não ouviram ninguém, e por isso nós estamos nesta situação. Concorda, Fernanda Bartz? Prazer em tê-la aqui. Obrigada, queridos amigos. Não, é verdade, desde o início dos tempos que se sabe que UTIs lotam no inverno gaúcho, né? Talvez o nosso prefeito Marques não saiba disso ou tenha descoberto isso apenas esse ano, né? Porque o ano passado ela lotou, o ano retrasado ela lotou, inclusive pessoas morreram nesses 2 anos anteriores por falta de leito de UTI. Né? Mas isso não foi manchete de nenhum tipo de jornal ou programa de TV, né? Porque era visto como algo assim normal na história do Rio Grande do Sul. E é incrível ver como, mesmo sabendo disso, primeiro, que é muito triste que nada tenha sido feito antes, nos anos anteriores, né? Porque se tem como melhorar a estrutura de saúde, isso é uma das obrigações maiores de um prefeito. Saúde, educação e segurança, né? Mas não foi feito. E aí precisa de uma pandemia para chacoalhar as estruturas e, pasmem, senhores, mesmo assim, nada foi feito. A única coisa que esse prefeito parece fazer é determinar que as pessoas não possam trabalhar e tenham que ficar dentro de casa, enquanto a gente espera o inverno passar e toda vez que se fala sobre o assunto se joga o pico da pandemia mais para frente, né? De um futuro distante onde nós talvez só nos livremos disso quando setembro e a primavera chegarem, porque parece que o prefeito espera que o vírus vá embora só no calor. Isso é inacreditável. É, para mim, o retrato da incompetência e da falta de gestão terrível de uma cidade. Aproveitando que tu dizes isso, Fernanda, eu acho o seguinte aqui, ó, existe um fator chamado improbidade administrativa. O que nós vemos no Estado e na Prefeitura de Porto Alegre é exatamente isso, improbidade administrativa. O que me chama a atenção, eu queria a tua opinião, depois o Vilmar também vai participar, claro, do debate, é a completa falta de protagonismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e da Câmara de Vereadores. Quer dizer, nós estamos fazendo o que podemos, nos insurgindo muitas vezes, porque está demais. 585 suicídios de março até aqui, quase o número de mortes por coronavírus em Porto Alegre. Isso é uma tragédia que é provocada, é um fator adicional provocado por essas medidas. Mas em Porto Alegre não morreram tantas pessoas assim. Só se for levar em consideração os Sim, dados claro. do estado inteiro. É. A questão é o seguinte, eu não posso ser injusta aqui, Silvio, Vilmar. A Câmara de Vereadores, tá? Em Porto Alegre morreram 200, em torno de 200. A Câmara de Vereadores tentou fazer algumas coisas. Parte da Câmara de Vereadores. A gente tira ali entre 6 e 8 vereadores, né, que tentaram, que fizeram várias interpelações em relação à prefeitura, fizeram projetos de lei obrigando ele a ter maior transparência na explicação do que ele estava fazendo com os recursos, e o prefeito simplesmente vetou, derrubava, né, não tinha diálogo. Aliás, ele finge que tem um diálogo, né, que ele chama as pessoas para conversar, ele ouve, mas ele continua fazendo só aquilo que ele quer. Não entra, a informação não penetra ali naquela cabeça. Fernanda, tu és jornalista, és cientista política e tens uma atuação muito forte, né, nos movimentos sociais e tem essa reverberação do que as pessoas estão dizendo nas ruas, o que elas estão clamando, afinal de contas, para o poder público, principalmente o poder executivo. Nós temos alguns dados, Fernanda, que dizem mais ou menos o seguinte, que no ano passado, a lotação das UTIs
extrapolaram a capacidade, passou de 100% no ano passado. Este ano estaria em 88%, no máximo 90%. Quer dizer, é um dado significativo, por quê? Porque nós estamos fazendo lockdown com menos de 100% da ocupação das UTIs, quando no ano passado houve mais de 100% e ninguém falou em lockdown. Outro dado importante, e é da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda, é que no ano passado, no período de 13 de março a 26 de junho, teria morrido em Porto Alegre 3.888 pessoas e no mesmo período deste ano houve um decréscimo de 8%, foram 3.500 e não me lembro o número exato, mas foi menor do que no ano passado, com o Covid-19 e tudo. E está se acenando aí um novo lockdown. Quer dizer, qual é a tua avaliação disso dentro da tua sensação, sensibilidade que tu tens com a população, com a economia, com todo o pessoal que está desempregado, tem pessoal já passando necessidades, bastante, não é? gente. Qual é a tua sensibilidade, tua sensação em relação a isso? A minha sensação é que o prefeito não tem sensibilidade nenhuma, ele não tem empatia, ele não se coloca no lugar do outro, né? Tá muito fácil para ele só dar um canetaço, estabelecer as coisas por decreto, ele não anda pela cidade. Se ele andasse pela cidade e visse a tristeza que é as lojas todas fechadas, as pessoas todas desempregadas, tendo que fechar os seus negócios, eu tenho certeza de que ele ia refletir melhor sobre esse tipo de atitude, porque está muito claro que isso não pode ser a única alternativa para Porto Alegre. O problema estrutural da falta de leitos de UTI não pode ser usado como uma penalização contra todo mundo que gera emprego e renda nessa cidade. E hoje eu estava vindo para cá e eu vi a matéria falando a entrevista com o dono da Lebes, que disse que a situação do desemprego está desesperadora no estado do Rio Grande do Sul. Ele está com 120 lojas fechadas. Essa semana a gente esteve fazendo uma nova manifestação na frente da prefeitura. Todas as semanas a gente está fazendo manifestações em frente à prefeitura, às terças-feiras. E a gente estava olhando, e a Lebes ali, aquele colosso na esquina do mercado público, completamente fechada, vazia. E é bom que se diga... Vazia. Quantas pessoas tinham emprego ali? É verdade. É bom que se diga, aproveitando essa tua observação, que não são militantes de direita que estão lá, são profissionais ou empresários, Exatamente. Pessoas que estão sofrendo. Não é como essa mídia mentirosa, caluniosa, sem vergonha, canalha que existe aqui em Porto Alegre, que é naturalmente o puxadinho da Globo aqui, dizendo que são militantes de direita. Não são. Isto é a coisa pior que existe para nós jornalistas, Fernanda. Exatamente, saber que nós estamos em pleno século XXI e temos empresas de comunicação e jornalistas que se vendem para esse tipo de coisa. Mas tem muitos. O que a gente está fazendo ali é lutando pela liberdade de trabalhar, pelo direito mais básico que as pessoas têm de poder botar comida na mesa da sua casa, de poder manter os seus negócios, as suas empresas que foram construídas com muito esforço. A maior parte das pessoas que estão ali indo todas as terças-feiras para frente da prefeitura se manifestar são pequenos comerciantes, são donos de barbearias, de salões de beleza, são pessoas que têm lojas de roupas, têm um restaurante, ou seja, é gente que está sofrendo na carne, que conhece o nome e o sobrenome de cada pessoa que trabalha, conhece a família dos seus empregados, ou seja, não é uma relação sem rosto, não é uma relação... Cada CPF daqueles conta dentro do negócio. Ou seja, a impressão que nos dá é que o prefeito não está nem aí, nem para os CNPJs, muito menos para os CPFs dessas pessoas cujas vidas estão sendo destruídas pela incompetência dessa gestão. Veio recurso, bastante recurso federal. Até a Câmara de Vereadores destinou 10 milhões de reais. É verdade. Não há transparência em relação ao uso desses recursos. Tanto é que o deputado estadual Thiago Simon e o deputado estadual Thiago Duarte entraram com uma ação no Ministério Público e o prefeito tinha um dado limite ali, uma data limite, para mostrar onde aplicou cada um desses reais que veio do governo federal. A gente sabe, por exemplo, que tem mais de 100 mil testes rápidos em Porto Alegre e que pouco mais de 8 mil foram utilizados. Eu recebi denúncias de pessoas que trabalham no HPS dizendo que as pessoas que trabalham na ponta não estão sendo testadas, não estão tendo acesso a nem teste, nem EPI. Ou seja, essa situação não se criou de graça. A prefeitura teve mais de 120 dias para se preparar. E é isso que nos deixa mais revoltados.
Não pode ser o fechamento total da cidade a única escapatória, porque isso é o atestado de incompetência absoluta desse governo. A França mesmo já está revendo agora, eles estão achando que vai vir a segunda onda na França, e o presidente já disse, agora nós não vamos cometer o mesmo erro que cometemos no passado, de fechar tudo, prejudicando muitas empresas, muitos empregos e fazendo as pessoas literalmente passarem fome. Nós não vamos fazer isso. Se tivermos que fazer isolamento, ele será cirúrgico, caso a caso, casa a casa. Né? E é isso que a gente espera de um governante, que ele aprenda com os erros. Aqui parece que não se aprende com os erros. Aqui é o seguinte, quem circula em Porto Alegre, nós circulamos muito, eu vejo os carros da KGB, da Prefeitura e da Gestapo do Estado, circulando lá e multando as pessoas, multando os comerciantes. Quer dizer, olha, é uma cena... o Holocausto é pouca coisa para isso. Eu digo que o Holocausto é pouca coisa para isso. O verdadeiro fascista não é o seu Bolsonaro. Aliás, o verdadeiro democrata deste mundo, deste país, chama-se Jair Messias Bolsonaro. É o único que defende a nossa democracia. O que mais defende a liberdade. A liberdade. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, uma colocação. O governo mandou aí quase 500 milhões essa semana aqui para o Estado, e o Estado usou esse dinheiro para tapar o furo do caixa deles. Então aí fico vendo esse paradoxo. Veja bem, qual é o interesse que o governador tem, que o prefeito tem, de manter a atividade econômica mínima que seja, se a receita oriunda desses impostos que não virão são contempladas, são compensadas pelo governo federal. Quer dizer, o Bolsonaro está despejando dinheiro aqui, então qual é o interesse deles em manter a atividade? Se eles vão ter o recurso que não vai mais ter da atividade econômica, o governo federal vai tapar o buraco. Exatamente. Tem que ver isso aí também, né? Exatamente. E isso maquia a incompetência dos nossos governantes, infelizmente. Agora, é inadmissível. Se piorar o fechamento de Porto Alegre, isso vai entrar para a história da nossa cidade como atestado de incompetência, de falta de gestão, de falta de planejamento, testes que não são usados, isolamento que é feito a rodo, de qualquer forma, né? A falta de equipamentos de proteção que até agora não chegaram na maior parte dos hospitais, ainda existe deficiência, né, de EPIs para as pessoas que estão trabalhando lá na ponta. A gente sabe que houve surtos de casos de contágio dentro dos hospitais e que isso diminuiu as equipes, porque as pessoas que ficam contaminadas ou suspeitas de estarem contaminadas, elas precisam ficar 14 dias afastadas das suas funções, né? Mas a gente também sabe que os hospitais estão sofrendo muito financeiramente com a questão da pandemia e que muitos deles tiveram que demitir lá atrás, porque aqui na nossa cidade, capital dos gaúchos e no nosso estado, os dois, prefeito e governante do PSDB, fizeram um lockdown antecipado lá atrás, quando não havia nenhuma necessidade disso acontecer, né? Onde já estava quente ainda, era verão quase. Começaram lá um lockdown precoce que nos prejudicou demais. Foram 2 meses ali com uma linha de transmissão reta praticamente. Não tinha curva para achatar, porque não tinha curva de contágio. E a gente já estava todo mundo trancado em casa. Fernanda, o Silvio falou, e é bem verdade, e tu falaste também, em relação ao dinheiro que veio do governo federal. Veio muito dinheiro do governo. Claro que ninguém noticia isso, né? Muito poucos noticiam, porque não interessa noticiar coisas boas que o governo federal fez, porque aí tem que falar bem do governo Bolsonaro, que não está roubando de ninguém, está sobrando dinheiro. Bom, mas a pergunta é a seguinte, Fernanda, nós temos 2 situações em Porto Alegre, que são o Hospital Parque Belém e o Hospital Beneficência Portuguesa. Do Hospital Parque Belém foram tirados, se não me falha a memória, se não me engano, o número foram 20 leitos de UTI montadinhos lá dentro, foram retirados. E os respiradores também foram levados. E ninguém sabe para onde foi. E esse dinheiro que veio, que também não é prestado contas, né, da aplicação desse dinheiro. Não te surpreende negativamente esse tipo de atitude? Ou seja, deixar os 2 hospitais sem os equipamentos e falar que existe uma sobrecarga, que existe uma superocupação e falar em lockdown, ao invés de aumentar a capacidade, totalmente, para mim, pelo menos, Fernanda, fica na contramão de um gestor público uma ação dessa natureza. E de mais a mais, a maior parte dos casos que estão na UTI não são de Covid. Tá? Covid é 1/3, se não me falha a memória dos dados dessa semana que eu observei.
E desses casos de Covid, eles não são todos de pessoas que se contaminaram em Porto Alegre. Tem muitos casos do interior. Do interior do estado. Né? Ou seja, qual a lógica de penalizar quem trabalha e produz em Porto Alegre? Não tem. Vai penalizar por uma falha estrutural da saúde pública que nós temos historicamente aqui. Não faz sentido, por isso que as pessoas estão tão revoltadas. Eu li a declaração do Bruno Miragem semana passada no jornal e pelo menos ele sabe que a sociedade está esgotada e não aguenta mais esse isolamento. Algo diferente tem que ser feito. Vocês estão aí para isso, vocês foram eleitos para isso, para usar a cabeça e pensar em soluções que não sejam simplesmente fazer a destruição em massa de CPFs e CNPJs. Porque, assim, o desemprego mata. Mata. Claro. Está matando muito. O desemprego mata, a depressão estão mata. acontecendo isso, Né? Fernanda, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu apenas quero só fazer uma observação aqui. Aquilo que o Gilmar Mendes falou do Exército, de repente, poderia servir muito bem em outras cabeças aqui no Estado, e não no Exército. Tu está com o site, né? Sim, fernandabart.com.br. Ali eu coloco tudo, tá? Os twitters, os vídeos de YouTube, as lives. Inclusive, tem ali a live que eu fiz com o presidente do Simers e o presidente do Cremers, que deixam claro de quem é a irresponsabilidade nessa história toda. Sim. As entidades estão ali para apoiar 100% os profissionais da medicina que quiserem fazer o protocolo precoce, que quiserem indicar o tratamento, independente do que diga decretos municipais, inclusive decretos das instituições de saúde. Eles estão lá para amparar os médicos, para que eles possam fazer o melhor que eles puderem e defender para a os população. Seus pacientes, exatamente. Fernanda, muito obrigado. Espero que venha essa semana que vem aqui também, porque é importante nós trazer esse debate e esclarecer, dar um pouco de luz nessas trevas aí que são provocadas por certos setores que nós sabemos bem quem são, né? A partir dos governantes. Obrigado, uma boa semana. Eu que agradeço. Obrigada. Vamos então, quer dizer, hoje não, vamos encerrando a nossa Economia e Desenvolvimento dessa semana. Na semana que vem, um novo programa. Uma boa semana e até lá.